Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Opa, pega o sino, cara, pega o sino! Que sino, que sino, que sino? Perto do tanque lançando mísseis, cara. É, mas tem que ser o vermelho escuro, tá? Pera aí, esse aqui é claro ou é escuro? É o vermelho claro, tira o escudo e... você morre. Caraca, parece daltônico. Ah, tem continue, não? Tem não, cara. Vem cá, vocês não se cansam de jogar esse mesmo jogo há 20 e poucos anos, não, gente? Bom, que isso? Bem, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio, o 71º episódio do Retrocomputaria. Como nós sempre dizemos, vocês já conhecem, velho é seu PC, e velho é aquele jogo que você fica cismado de tentar virar ainda depois de mais de 20 anos tentando. Eu sou Ricardo Pinheiro. Eu sou João Cláudio Fidelis. E eu sou o Giovanni Nunes. Aliás, cara, se você não conseguiu terminar esse jogo quando você era jovem e tinha reflexos rápidos, imagine agora. É, agora que você tá velho vai ficar difícil. Sim, agora as juntas já não respondem mais, você não consegue jogar, não tem que recorrer ao Rapid Fire, é o botão duplo do joystick. Não esquece, cara, não vai chegar no final. Você que fica com a mão com cãibra de tanto jogar, ferrou. A minha mão já não aguenta mais segurar muito tempo qualquer gamepad, não, já não aguento mais. Para com essa sacanagem! Mas esse não é um podcast pra falar sobre a chegada da senilidade, afetando alguns. A ideia desse afetando episódio, quem? Algumas pessoas. Não lembro quem. Ah, tu falou alguns. Ah, entendi outra coisa. Ah, tá. A ideia desse episódio é justamente a gente falar sobre jogos novos. Meio que tá se tornando uma tradição do Retrocomputaria fechar o ano com um assunto mais leve, falando de jogos. E a gente decidiu fazer esse episódio pra fechar o ano de 2016 falando de jogos novos. O que a gente entende por jogo novo é um jogo feito recentemente para uma plataforma clássica. Mesmo que a gente tá cansado de ver o pessoal jogar os mesmos jogos que encontra de usuário. Isso aí vai um recado para amigos nossos. Cara, eu não aguento mais vender, enfiar o cartucho do Salamander no MSX e jogar Salamander e tomar bomba na terceira ou quarta fase. Cansa, não? Para com essa porra aí, meu irmão! Então vamos fazer as hashtags? Vamos lá. Estamos subindo o episódio agora. Esse episódio aí vai entrar no trend top Twitter. É o hashtag Fora Salamander, hashtag Chupa aqui Nightmare. E ainda vou botar uma terceira hashtag aqui. Não vai ter Simão. This is madness! Boa. Mas assim, pra gente não ficar voando, divagando demais, a gente decidiu seguir o que a gente tem feito em alguns episódios de jogos, como no episódio 48, que a gente falou dos jogos ruins, e no episódio 59, que nós falamos dos jogos difíceis e difíceis pra vocês. Esse episódio eu participei, lembra? É verdade. Então, pra você. Sabe por quê? Não tem jogo difícil pra mim. Boiola! Nossa, mãe. Daqui a 5 anos a gente conversa. Então falar bonito, né? Já que tá na moda usar mesóclise, limitar no Emos as plataformas. Não, Emo não, cara. Emo não. Tá, vamos nos limitar, pronto. Esse pessoal iletrado é um problema sério. Ficar chorando porque perdeu no jogo? Eu fico puto da cara! Tá passando vocês do episódio 59? Esse pessoal fazendo, não participa do episódio, depois quer ficar trolando. Um ano de atraso a gente fica trolando. Pois é. A gente decidiu se limitar às plataformas que foram oficialmente comercializadas no território nacional. Então, TRS-80, CX-81, Apple II, o Coco, o ZX Spectrum, MSX e Amiga. E é claro, a gente vai focar em jogos que tenham menos de 10 anos, ou seja, jogos que foram produzidos a partir do ano de 2006. Eu acho que tem um ou outro que tem um pouquinho antes. A gente resolveu pegar dos jogos novos, os mais novos ainda. E tem uma outra coisa que também tem que citar, né? Nós fizemos os jogos ruins, que é o episódio 48, os jogos difíceis, que é o episódio 59, e agora no episódio 71, que a gente é picareta. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é.
a gente resolveu pegar os jogos novos. Então, a gente vai focar, como eu estava dizendo, então jogos mais recentes, feitos com essas plataformas. Então, para começar, a gente começa falando de jogos para ZX81, que saiu no Brasil como TK-82C, TK-83, TK-85, CP200, o Ringo e alguns outros. APS, alguma coisa, e máquinas que você tem e você vai lembrar. NES, D8000, né? Também, e por aí vai. Na verdade, eu fui, ainda na picaretagem, fui direto no site chamado, um grupo ou uma pessoa, chamado Revival Studios, em que eles têm e vendem joguinhos muito legais para os TKzinho, né, T1, inclusive em fita cassete. Mais ou menos, se você quiser a fita cassete original, ela tá custando em torno de 10 euros, ou se você quiser apenas o download digital, o cara te vende em torno de 4 euros o jogo. E assim, joguinhos muito bonitos. O cara criou um personagem chamado o mais Clive Jr., que faz referência ao Clive Sinclair. O mais antigo que eu encontrei aqui é um jogo de 2011, que é o Avalanche. Inclusive teve um remake dele agora pra sair colorido, ou seja, aproveitando um hack que foi feito, que a gente até comentou, um hack pra colorizar a tela. Tem uns demos também, tem 2 ou 3 demos que ele tem disponíveis, mas eu tô vendo esse Avalanche, que é um shotnap, né? Tem o Rush, que parece um Carnabout. Tem o Down, que eu tô vendo aqui, na prática é um jogo de plataforma. Tem o Star Runner, que é esse que também é plataforma. Aliás, ele é basicamente um Elevactor Action. Tem um jogo de boxe. Sim, eu vi o de boxe. E jogos recentes, o que eu falei, o mais antigo é 2011. Então eu tô vendo um jogo de 2013. Você tem o Shifted, que é um jogo de quebra-cabeça. Tem o Boxing, que você falou, Boxing Champ. Você tem, por exemplo, o Rush, que é o Carnabout. Esse joguinho, Man High, que é de 2011, parece incrivelmente viciante. Você é um bonequinho tendo que pegar as bolinhas enquanto objetos ficam quicando na tela. Sim, sim. E olha, alguns jogos têm suporte para as plaquinhas com AY, tem suporte para som, tem suporte para joystick. Você não precisa fazer seus próprios sons. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. A gente sabe que você fazia isso. Pois é, né? E além desse da Revival Studios, tem mais alguns aqui da... Aliás, a Revival também tem jogos para outras plataformas, tá? Não só para X71. Tem para Commodore, tem para VIC-20, Commodore VIC-20, que é o Commodore PET. Tem para MSX, Astro Dodge, que é uma conversão de Coleco, saiu por eles. E um outro... isso eu conheço. E um jogo original chamado Shifted. Tem uma outra empresa que eu achei muito interessante, também tem uns joguinhos legais e que usa e abusa dos blocos gráficos e também do hack de cor do 81. Só para saber, além disso que você falou, ele tem jogos para Coleco, Commodore VIC-20, Commodore PET, ele tem jogos para SG-1000. Olha, pode falar. E tem um sistema chamado Other Systems. Vectrex. Na verdade, Other System é qualquer coisa, de MS-DOS a Game Boy. Sim. Cara, agora que eu tô vendo o shifter dele para MSX bonito, desenho, o Astro Dodge eu te vou falar. Calma, Ricardo, vamos falar de MSX na parte do MSX, calma. Sim, mas muito legal isso. Ainda no 81, tem um programador, que no site é o Bob Stuff.co.k, acho que ele é britânico. Eu também acho. Que ele fez uma série de portes, de jogos novos, versões de jogos de celular, né? No 81 tem um chamado Crossroad, que eu não conheço esse jogo, mas eu sei que é um jogo novo. Você viu o Band, que é de 2015? É basicamente aquele jogo de quebra-cabeças usando canos. Pipeline. Com hack. Pipeline. Ele tem um Rebound, que é um arcanoide, bonito por sinal. Sim. Ele tem uma cópia do Chargon. É Chargon? Eu acho que é Chargon. Não, Hexagon, que tem para celulares. Eu vi ter uma versão chamada Micro Hexagon para Commodore 64 e ele fez os Hexagon. Tem o Pandemic, que é a continuação do Virus, de 2010. Tem um joguinho chamado Quack, que é um Flatbird. Eu vi. E tem um port do Anti-Attack do Spectre. Legal, hein? E tem o que eu achei mais legal, One Little Ghost. Detalhe, isométrico. O Anti-Attack é isométrico. O do Spectre também é isométrico, só que é em alta resolução, né? Ele fez em bloquinho. Olha o One Little Ghost, eu adorei esse jogo. Fiquei até com vontade de ter um 81 agora. Caraca, muito doido, hein? Primeiro, ele é uma nova leitura pro Pac-Man, só que é feito o Pac-Mania, né? Então ele é isométrico 3D. Só que é o contrário, né? Tá um fantasma fugindo dos Pac-Mans. Por isso, One Little Ghost. Cara, tem um bocado de coisa, hein? E tem um bocado de coisa. Tem um aqui, o Noir Shapes, que aí você move os pedaços das formas pra poder, um espaço limitado pra obter as formas, né? Obter pra você passar de nível. Do lado tem um sujeito barbudo e careca de óculos. Na imagem é o Sir Clive Sinclair. É a de cara óculos escuros, de óculos claros, dormindo. É um bocado de coisa, hein? Sim. A produção é bem intensa, hein? E, cara, esse aqui é um cara só, né? Sim. Tem um Tetris, um Dominators, acho que é assim que se fala, porque é de 2010, é o mais antigo, é o feito Tetris. Nossa. Agora bem vamos legal. falar das nossas falhas, que eu, pelo menos, eu não encontrei. Eu curei e não encontrei. Infelizmente, não encontramos jogos de TRS-80.
Agora, eu vou dar uma de João agora, também não encontramos jogos de MC1000 porque eu não fiz nenhum. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Até eu ia falar, cadê aquele teu porte que tu disse que tava fazendo do Space Mamba? Não, eu tava fazendo Metal Gear pra MC1000. Disse que esses jogos não tem suporte pra SCC, né? Cara, não dá ideia. Tu não dá ideia que Fica aqui a indignação da comunidade MC1000zeira ao Giovanni, que ele não conseguiu, a tempo dessa edição, fazer o porte desses dois jogos para MC1000. São fáceis de fazer, só programar. Cara, tu não dá ideia que vai ter gente reclamando. Tá bom, agora é o seguinte. Ele teve quase MSX, cara. 3 cordas MSX, né? Exatamente. Pela metade do preço, né? Assim que a propaganda dizia. Então, fica aqui a nossa falha, que não temos apresentado esses jogos a tempo dessa edição. O TRS-80 eu até pesquisei, mas infelizmente eu não encontrei nada. Se alguém conhecer, dá um toque aí, comenta nos comentários, que é o lugar de comentar, citando pra gente. Olha, eu ia comentar de um jogo, mas eu acho que isso aí fica pra sessão dos importados, porque ele não é bem no MC1000, é o Vastar de PC 6001. Então deixa É quieto. quase no MC1000, mas a gente fala dele tá. Igualzinho. Porta esse, Giovanni, fácil. 2 semanas. 2 semanas você tá pronto o jogo. Cara, o cara do ET teve 3, cara. Tá reclamando? Olha o que aconteceu com ele. Pois é. E aliás, eu fico pensando, Giovanni, como é que ficaria você de psicólogo? Não ficaria, sempre falaria a pessoa, resolva seus problemas, não tem nada a ver com isso. Sabe que o Cartwright, né? Steve Cartwright, virou psicólogo. Claro, né? tantas crianças que ele traumatizou, ele tem que compensar o karma dele. Steve Cartwright não, era o sujeito que fez o ET. Robert Shaw, isso. Não, eu confundi, foi o nome. Não é esse o nome dele é outro. O autor do ET. O autor do ET. Ele virou psicólogo, faz sentido. Psicólogo. Tanto trauma que ele causou ao mundo, ele tem que compensar o karma. Era um plano maligno. Ele ia traumatizar as crianças do mundo, Pra ter virar cliente. psicólogo pra ter cliente. Boa ideia isso, hein? Tá aí, Space Mamba pra MC1000, vai traumatizar os usuários de MC1000, Não. todos os 4. Fazer ET pra Android. Se vocês gostaram. Se não gostaram, que se dane. Vamos tocar isso aí, vamos parar de falar. Vamos seguir, vamos falar. Depois tá ficando Licérgio. Esse não é um podcast sobre traumas psicológicos, por causa de jogos. Nem sobre abobrinha, pepino, abóbora, normal, Aí teria que- macaxeira e companhia. Aí teria que ser um podcast sobre feira, né? Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Mas o trauma psicológico a gente já falou que foi das decepções. Tá bom, vambora. Vamos lá falar do ZX Spectrum, continuando. Eu não encontrei pra MC1000, que eu não fiz. E novos jogos pra TRS-80, em compensação, uma pesquisa assim básica no World of Spec, limitada, inclusive, eu alcancei 725 jogos. Isso, jogos novos, ou seja, produzidos nos últimos 10 anos, a partir do ano da graça de 2006 até o ano da graça de 2016, para ZX Spectrum. Brasil saiu o TK90X e o TK95, ambos da Pizzaria Microdigital. Opa, já marcam aí no bingo, vai? Marcam aí no bingo. Peraí, deixa eu pegar minha cartelinha. Gente, falar de novo, com eco, 720 títulos. isso no momento que nós estamos gravando, tá? Se amanhã nós fizer a mesma pesquisa, é capaz de ter mais um. Mais uns, né? Você quer dizer? Olha, se você olhar, vai ter mais 2, hein? Pois é. Nesse segundo. Não olha não. Inclusive Space Mamba. É agora ou nunca? Mas esse não tá catalogado no World of Spectrum por causa que esse é nacional. Ainda. Não, Bom, isso aí é longa história e um abraço pro Márcio Lima, que fez o primeiro de abril do Space Mode do Spectrum. Tá bom. Então, Alguém acreditou? Teve? Sempre Teve tem. gente que acreditou. Sempre tem. Mesmo ele tendo só um SCC. Fica mais hilário. Bem, então, a gente voltando ao Spectrum, a gente vai se limitar a falar de alguns. Se a gente for falar de todos, a gente não vai fechar o episódio a tempo do Natal de 2020. Pois é. Talvez eu não Falar, talvez no novo entrando pra terceira década do século, né? Então, alguns que a gente pegou, a gente resolveu pensar alguns. De 2011 tem o All Quest for Money, que é um jogo que foi feito originalmente para o Spectrum, tá? É um jogo novo e saiu com versão para uma penca de plataforma. Hoje em dia tem versão dele para Commodore 16, Commodore 64, Plus 4, MSX2, Amstrad CPC, ZX81 e aí para plataformas atuais: Android, Linux, macOS 10, Windows. Ainda temos de videogame, saiu versão para SG-1000, Master System e Mega Drive. E eles estão prometendo a Monjão Twins pra lançar pra Nintendo. Ai, Pô, mas Super Wall não tinha que ser pra Super Nintendo? Não, fizeram pra fazer pra Nintendo. Aí eles vão fazer o Hyper Wall pra Super Nintendo. Não. Tem que seguir a nomenclatura certa. Tem que ser Super Wall pra Super Nintendo e o Wall 64 pro Nintendo 64. E o Wall Wii pra
Nintendo Wii. Meu Deus. Pergunta cretina. O pessoal do Motion Twins, eles estão achando que... Não, que tá, não são eles que fazem. Eles fizeram, acho que se não for a memória, só a do Spectrum. Outros usuários estão desenvolvendo a do MSI. Se você for lá no MSX.org, você vê quem desenvolveu. Não, porque eu tô vendo isso e eu tô pensando o seguinte, esse pessoal pensando que é o quê? NetBSD? Não, eles querem ter mais plataforma do que o Java. É chupa Java. Ó, a Imanok Fala que a fez... versão do Mega Drive ficou bonitinha, hein? A Imanok que desenvolveu a versão para MSX2. Esse joguinho ele é simples, inclusive, mecânica. Esse jogo, se não falo em memória, ele é feito em Turbo Basic, no MSX. Eu vi o gráfico dele, eu vi quando saiu no MSX, o pessoal anunciou no MSX.org. Já que a gente citou MSX, né? Ainda não vamos falar de MSX, mas vamos falar de um porte de jogo para MSX. Castlevania Spectral Interlude. Bonito, hein? Interlúdio espectral. Coisa pomposa. Eu não sei o que quer dizer não, mas parece bonita. De 2015, né? Uhum. Isso aí é pra seguir a tendência dos últimos Castlevania que saíram, tem subtítulos pomposos. Symphony of the Night, como é que é? Mirror of Fate. Vai ser esses nomes assim pomposos, sabe? Mas João, o lance é o seguinte, né? Você entra no site do projeto dos caras, você vai ler lá que eles falam, pô, até a Konami perdeu todo o interesse em fazer jogos próprios do Castlevania e deixou o castelo do Drácula, mas o Drácula não pode ficar no limbo pra sempre. Então, foi a gente fazer o nosso. Eles fizeram uma adaptação muito bonita, claro, com as limitações do Spectrum, de gráfico e de hardware, mas ficou muito legal. Acho justo, porque se a Konami não quer, consiste por plataformas antigas que ainda não tem essa versão, acho justo sim. Acho justo sim. Ficou bacana. Mesmo questão dos gráficos, o esquema que eles fizeram pra evitar o borramento, tudo ficou legal, gostei. Me lembra muito o do MSX, o Vampire Killer. Talvez porque ele foi a base junto com a do NES. Bem capaz. Sim. Ele tem versão multi-idioma, né? Ele está disponível em russo, polonês, espanhol e italiano. Uau! Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Tem russo, tem polonês e não tem inglês. Caramba. Não, tem inglês, óbvio, tem o inglês. Tá. Principal, e tem as versões em russo, polonês, espanhol, caso castelhano e italiano. Aí, ô Ricardo, você pra praticar seu polonês? Cara, eu preciso muito mais do que jogar Castlevania e Spectrum pra entender polonês, cara. Eu só sei uma palavra em polonês e como é que se fala? Travesseiro. Olha lá. Tem uma curiosidade do site, e eu não vou tentar descobrir agora o motivo, é que o site ele tem a versão pra ficar em alemão, mas o jogo não tem versão em alemão. Talvez saia mais pra frente uma versão em alemão, quem sabe? É bem capaz. E seguindo aí... E tem o Zegrafia... Opa, não. Los Amores de Brunilda, de 2013. Porque a piadinha, 2013. Alusão ao Zegrafia, pra quem não conhece a história, o Zegrafia é o maior vapor da história da comunidade MSX, começou o desenvolvimento em 1989 e até hoje não tá pronto. Los Amores de Brunilda, o desenvolvimento começou em 1994. A ideia, dá pra entender no site dos caras, a ideia começou em 94. Vamos fazer um jogo assim, que o troço ficou morrinhando, né? Vamos fazer, agora não dá. Aí, bem, 9 anos depois, 19 anos depois ficou pronto. 9 anos depois eles conseguiram se juntar pra fazer o jogo. É um RPG. É o pessoal da Retroworks. É um RPG. Retroworks é um grupo espanhol, pra quem não sabe. Eles têm mais alguns jogos, como The Charm, que é um jogo de 2014. Vad Retro. Esses 3 jogos, eles têm uma temática medieval. Os espanhóis, pelo perceber, assim como o Maldita Castilha, né, que tá disponível para Windows, para UIA e agora para Xbox 360, falei a memória. E é muito divertido, embora seja bem difícil. São jogos com temática na Idade Média, mais precisamente na região da Espanha e fronteira com os Pirineus lá com a França. Também acho justo. Já que eles são de lá, né? E aproveitando, também tem dessa aí, vamos voltar para outro remake, ou melhor, vamos dizer que a palavra certa seria porte, de outro jogo da Konami, de outro jogo do MSX, que é o Kings Valley. É de 2009, que é desse pessoal também, né? E só pra lembrar, o pessoal da Mojon Twins, eles têm uma penca de jogos. Eles não desenvolvem, inclusive, só pra Spec, não. Agora eles estão numa vibe de desenvolver pra Nintendo. Nossa, isso é legal, hein? Agora, Giovanni, a pergunta que eu te faço. Um terceiro jogo que vale a pena ser citado aqui, também que é de MSX, também é da Konami. Sim, o pessoal tá inspirado em... Não, a gente subiu a hashtag chupa que Nightmare. Pô, mas não vamos falar que o Nightmare do Spectrum? Podemos falar. É o mesmo pessoal que fez esses aí ou outro pessoal? Agora não lembro. Tenho ele até baixado num cartão pra rodar no Spectrum, eu não consigo lembrar exatamente quem que fez isso. Mas o World for Spectrum é seu amigo e ele vai sempre te contar quem fez. Agora, se você não tiver... Não, peraí. O World for Spectrum é seu amigo, mas ele te trola. Ele me jogou num jogo chamado Nightmare da Activision em 87. Safado. Raios, 2 vezes raios, 3 vezes raios. E que não tem nada a ver com... E que não tem nada a ver.
É que Nightmare é um nome mais comum do que se espera pra jogo. Agora, se você tá procurando um jogo homebrew, um jogo novo pra jogar no seu Spectrum, pra se divertir, lá no Vintage The New Old, no site, tem uma lista de 50 jogos que eles entendem que são os melhores homebrew que saíram pra Spectrum recentemente. Tem desde porte do Angry Birds, passando por versões, os jogos de luta, como uma versão do Jet Set Willy, a edição Pesadelo, Bruce Lee Plus, já que o jogo do Bruce Lee não, Bruce Lee não. Acho que eles corrigiram os problemas. Assim espero, né? O único bot de Bruce Lee que eu achei legal e jogável, o cara fez pra Master System. É, verdade. Tem, por exemplo, uma continuação do Saboteur 2, que por acaso, pelo endereço do site, ele é russo. Tem um Salve as Árvores, um jogo do site ecológico. E é hospedado na Hungria. Não é o único, o Bruce Lee Blues que eu falei, ele também é hospedado num servidor na Hungria. Sim, não fala Bruce Lee 3 vezes, não. You will die, mortal. Não, ele não vai aparecer aqui. Tem um bocado de coisa. E vou falar uma coisa, o pessoal só faz jogo do Bruce Lee porque ele morreu. Se eles tivessem feito um jogo merda do Chuck Norris, tipo aquele do Atari 2600, eu duvido que a gente ia fazer, porque o cara tá vivo ainda. Chuck Norris ia prestar contas. Você quer uma dica agora, Ricardo? Clica nesse Solar Gun. Exatamente. O Solar Gun. Fazer isso, o Bruce Lee morreu. Olha embaixo da tela de abertura do vídeo, né? Tem um GIF animado. Olha o efeito de deslocamento da tela. Cara, muito legal. Cara, eu vou falar duas coisas aqui. Em uma, o pessoal vai até estranhar falar. A primeira coisa é, tá muito bom esse efeito, cara. Esse efeito é impressionante. E segundo, que eu vou falar uma coisa, é que o pessoal vai querer minha cabeça e vou ficar surpreso ao mesmo tempo. MSX não faz esse evento nem ferrando suportar esse evento. Tô cagando, peidando pra vocês. Não, acho que dá pra fazer. Olha, faz com duas... Eles vão ter que fazer do zero, cara. Sim, mas faz com duas galinhas pretas. É. Detalhe, tem um código fonte, que é quem tá disposto a botar e provar que vai. Nossa, tá em C. Tá no GitHub. Tá em C ainda. Tá no GitHub. Eu tava olhando o código ainda há pouco. Então, senhores programadores, fica aí o desafio, cara. Eu vou pegar esse código, vou fazer no VDP, no 9918. Então tá aí. Querem calar minha boca? Tá aí o código fonte, façam. Ah, tem Golden Axe, tá? Fizeram um post de Golden Axe. Não, pula Golden Axe. Cara, aparece o Golden Axe também. O pouco que eu lembro de Golden Axe, parece o Golden Axe mesmo. Vamos terminar com uma coisa que eu acho curiosa. Um jogo que eu achei extremamente curioso e, ao mesmo tempo, absurdamente original. Esse aí que eu deixei marcado na pauta e que eu nunca vi isso antes. Eu também não. É o primeiro Adventure em texto de um jogo de corrida. Mas ele é o quê? Você é um... Test Only Grand Prix 2009, que é um jogo de 2008. Ele é um jogo de temática de Fórmula 1, só que ele é uma aventura em modo texto. Você pode jogar no qualquer emulador que roda em navegador. É feito em Basic. Achei muito interessante o jogo. Você escolhe qualquer uma dos circuitos, né? Você pode correr o GP Brasil, é dada a largada e ele faz idêntico com o Adventure. Ele pergunta, você quer pra esquerda, direita, seguir em frente. E você joga assim. 65 voltas assim? Não. Você define quantas voltas você quer fazer. Meia. Uma, pelo menos. Eu gostaria muito do Juan estar aqui só pra ver isso. Gostaria muito do Juan estar aqui só pra ver isso. Gostaria muito de ver o Juan jogando isso. Ah, tá aí. Eu queria ver também. Eu também queria ver. Como é que é? Então vem aí uma curva fechada. O que você vai fazer? Virar o carro para a esquerda, virar o carro para a direita, pisar no acelerador, xingar o oponente que está ao lado, pegar o celular e verificar a mensagem. Ou então fazer a saudade. Mandar membros da equipe que estão gritando no rádio que você é um imbecil tomar. Vocês sabem aonde. Ou então você fazer a saudação com o dedo médio pro oponente. Cara, quando eu olhei vocês falaram, eu tava pensando que era tipo assim, um jogo que você gerenciava uma equipe. Tipo L-Foot. Não. Foi o que eu pensei também. Tem um jogo assim, acho que Fórmula 1 Manager, que você gerencia uma equipe de corrida. Ou L-Foot, que é um exemplo clássico, né, de gerenciar time de futebol, as coisas assim. Não, é um adventure em modo desde que você tá pilotando carro. Cara, e agora só pra terminar o assunto, já que a gente vai fechar com chave de ouro a parte do Spectrum. O povo que fazia Adventure no MSX, na época dourada,
porrada das revistas, que tava no auge a Fórmula 1 aqui com Senna e Piquet, com altos pegas, perdeu a oportunidade de fazer esse jogo. Só isso que eu falo pra você. Perderam a oportunidade. Meu Deus, isso dá medo. Gente, vamos passar pro próximo jogo, que esse jogo é sensacional. E detalhe que também, quem quiser achar que assim, do tipo, é uma injustiça, perdemos, mas é um jogo aí, o jogo tá em Basic, você consegue meter a listagem. Tá pra várias plataformas. Faz pra MSX. Faz pra MSX, faz pra plataforma que você quiser aí, com mais abrangência nacional. Se bem que o Spectrum também teve abrangência nacional, a NTK. Mesmo se fosse lançado pro próprio Spectrum na época, perderam. Eu queria ver propaganda microsistemas assim. Fabuloso jogo de corrida em Adventure. Você nunca viu nada igual. Gente, TR-80 Color, que por acaso é a casa também dos Adventures de texto. Sim, tem um que eu não listei aqui, mas eu vou citar, porque na verdade é mais pro finalzinho. Vamos seguir aí. Sim, vamos lá. TR-80 Color, também conhecido como, que é o Codimax CP6809, Color 64 da LZ, um abraço Juan, que não está na gravação, CP400 1 e 2 da Prológica, e MX-1600, aquela porcaria da Dynacon. Peraí, com seu fantástico design italiano, e o MX-1060 da Dynacon. Então vamos mandar 5 abraços pro Daniel Campos, que ele tem os 5. Sim? Exatamente. Alguns, mais de um. O primeiro deles é o Farfall, de 2014, do John Linville. O John Linville é um cara conhecidíssimo na comunidade de Go internacional. John Linville. John Linville. Tá. Na verdade, ele também é conhecido da comunidade de software livre, porque ele trabalha na Red Hat. Ah, é? Olha aí. Eu conheci ele, sabia que ele é desenvolvedor. Mas ele desenvolveu esse jogo numa edição da Retro Challenge de 2014, e na regra diz assim, você tem que documentar o processo de produção desse jogo. Então o que ele fez? Ele fez um blog, documentou um vídeo, se empolgou tanto com a ideia, que ele pegou, fez cartucho do jogo. Pausa. É o seguinte, ele fala, ele fez cartucho do jogo, ele fez a placa, gravou a EPROM, mandou fazer na Osha Park, fez lá bonitinho. Ele também fez a caixa do cartucho. Nossa. Eu vi as fotos da caixa no blog, ele fez tudo. Caramba, que processo artesanal, cara, eu tô vendo isso agora. Ele documentou tudo e vendeu, levou pra vender em encontro. Cara, ele leva pra vender em encontro. Sempre que tem um evento de coco nos Estados Unidos, ele coloca uns cartuchinhos embaixo do braço e leva lá. Na Coco Fest, tava ele lá. No Vintage Computer Festival também. E o jogo tá disponível em uma versão pra você, se você quiser. Se não tem um coco à mão, pode rodar, graças ao Jason Scott. Tá disponível no Internet Archive. Mas se você quiser a versão caixa do jogo... Posso contar uma história do Jason Scott? Isso tem no Table Nerd, do Kevin Sabatz. Ele conta que na infância, na juventude dele, né, que ele percebeu as revistas de computador, PC Magazine. E é um hábito da revista norte-americana, né, que tinha aquele cartão pra você pedir informação pros fornecedores. Aí ele marcava lá as coisas e recebia aqueles panfletos, folder, às vezes alguma coisa de demonstração, disquete, catálogo de fornecedor, né? E ele achava o máximo aquilo. E anos depois, ele conversando com o Jason Scott, que é amigo dele, o Jason falou o seguinte: você marcava? Você escolhia, né? Eu marcava tudo. O cara, ele marcava tudo, chegava literalmente um caminhão dos Correios na casa dele. Ele foi guardando tudo isso. Anos depois, ele começou a digitalizar esse trabalho. Grande parte do Internet Archive, por assim dizer, do trabalho de recuperação de história, da parte de computação, é quase acervo pessoal do cara. Nossa, que bom que ele fez isso antes que o Cupim atacasse, né? Pois é. E o mofo também. Cara, realmente impressionante esse negócio do Farfall. Muito legal o que ele fez. Você quer saber como fazer um cartucho? Literalmente, tem toda a dica. É mesmo até que o Luca tava testando fazendo uns cases de cartucho alguns anos atrás. Ou há alguns anos, se quiser um português mais refinado. E estão fazendo o porte dele para Apple II, tá? E vamos para o próximo? Vamos. Esse não é bem dos cocos que saíram no Brasil, mas a gente botou aqui mesmo, tá? A gente picareta. Na linha, né? É da linha. Popstar Pilot. Que é de Coco 3, na verdade. Mesma lógica que o John Linville, ele seguiu, né, de fazer um jogo aumentar. O Nicolas Marentes, o Nick Marentes, como ele fala, é o perfil dele, ele também fez, só que ele fez lá na Austrália. Ele documentou durante um ano e pouco o desenvolvimento desse joguinho. Lembra um pouco o Super Cobra. Documentou assim, as fases, a rotina de scroll que ele usou, desenho, som, tudo que ele foi fazendo, ele foi documentando. Quando o jogo foi concluído, e ele ofereceu a venda, né, das modalidades só download, na verdade foi CD e disquete. Ele inclusive fez a documentação do ato de empacotar e mandar para as pessoas. Aí ele aproveitou, inclusive mandou não só o PSP, como ele também mandou os outros jogos que ele produziu na sua carreira de fazedor de jogo que é jogo pra caramba. Tá? São 34 capítulos, 34 tópicos explicando passo a passo o jogo, o desenvolvimento. Tá bonitinho, hein? Isso é o seguinte, você acha que fazer jogo é só sentar pra tocar no teclado e tá pronto? É ruim. Tenta documentar pra você ver o trabalho que dá. Bonitinho o jogo, hein? Bonitinho mesmo. Gostei, legal. E aí vamos passar. Tem um outro. Tem um outro o que você falar, verdade. O terceiro que você falar. Não tava na pauta. Acabei esquecendo de colocar aqui. O João falou que a Coco é a casa dos Adventures. Recentemente, o desenvolvedor espanhol, ele portou um Adventure que justamente não tinha no Coco, The Hobbit. Aquele da... do Tolkien. Empresa. Sim,
Sim. Sim, mas a empresa que fez Da Melbourne House. Melbourne House. Isso. Ela fez os Adventures do Senhor dos Anéis. na época. Ele fez uma conversão do código e fez um port pouco. Só faltava ele dos principais, né? No final das contas, o mercado de desenvolvimento do Coco foi focado nos Estados Unidos, né? Sim, isso é verdade. Talvez alguma coisa no Canadá e olha lá. Aliás, eu tava olhando a página do Nicolas Marentes, ele tava mostrando coisa de cópia de arquivo. Eu vi que o Coco 3 tem um File Manager que é a cara do Directory Opus do Amiga. Pronto, agora falei e só pena vou soltar no ar. As das pessoas que Agora- sigam adiante. Cara, eu vou botar também uma outra menção, um porte de arcade, que quem tem Coco 3 fala, e inclusive eu vou dar as palavras do Daniel Campos, rolou magia negra pra fazer esse jogo, que é o porte do Donkey Kong original do arcade para o 3, e ficou excepcionalmente bem feito. Parece que o cara simplesmente emulou a máquina do Coco, né? Ele emulou mesmo, ele emulou a máquina de arcade original, que é uns 80, no Coco 3. Caramba, o cara usou magia negra. O porte ficou bem 1 para 1 e só vendo ao vivo pra acreditar quão bem feito esse jogo aí. Vamos para a Apple II? Vamos. Agora, Apple II, né, que saiu no Brasil, com milhares de fabricantes, como o Unitron AP2, Exapro 2E, TK3002E, pará, todo aquele monte de máquina que o cara fotocopiava a placa-mãe e populava com chips. Mas nesse caso aqui, infelizmente, não vai entrar o bastardo da família, que é o TK2000, que nem a gente sabe direito se os jogos realmente rodariam nele. Acho que tinha que portar, então meio que ficar fora dessa. E pedem mais memória, pedem outros modos de vídeo que só o 2E tem, e coisas assim, né? 502. Então, esquece TK2. E coisa do gênero. O primeiro jogo, assim, é o Lawless Legends, que está sendo produzido ainda, e o Ancient Legends. Qual o lance desse jogo? Estão citando os dois porque é o seguinte, o LL, ele será, quando ter pronto, ele é um RPG de faroeste, temática de faroeste, com diferente. visão, e com visão 3D em primeira pessoa. Sim, gente, que nem o do... Caramba! Pera aí, temática de faroeste, eu tô vendo um dragão aqui. Agora eu vou explicar. Você tá na página, você vai ver lá. Enquanto os caras estão desenvolvendo esse jogo, eles fizeram uma versão simplificada chamada Ancient Legends, que tem temática medieval. Entendi. Vocês olharem com calma, vocês vão achar na página de screenshots e tem até uns vídeos. Logo o post anterior já tem um vídeo do Lawless Legend rodando. Você pode até dar uma olhadinha pra ver a... Cara, parece uma versão High Powered do última. É uma versão redneck do último, né? Também. Também. Que assim, a parte 3D só quando você entrar na cidade. Mas você pode ver que os caras estão usando um engine 3D mesmo. Eu lembro de ter visto esse jogo no passado, antes de falar. A última atualização dele é de março de 2016, o último post. Mas, enquanto isso, em julho de 2016, eles falaram do Ancient Legends. Que eles publicaram esse jogo pro pessoal e se divertindo enquanto isso. Se você clicar, tem inclusive o log do desenvolvimento dele, tem screenshot, tudo aqui. Uma interface lateral aqui, lembrando vagamente um Mac clássico. Sim. Muito curioso. Tem o desenvolvimento do próprio motor 3D. Se não tá falando memória, esse cara, ele é desenvolvido em plasma. Ricardo, eu acho que na realidade não é pra simular o Mac Classic, isso aí é o System do Apple IIgs, correto, Giovanni? Não, o System do Apple comum, que ele é preto e branco. Tá. Mas estou me tirando a dúvida, me relembro. O que é o plasma mesmo? Plasma é uma espécie de máquina virtual que acho que é o David Schmank que ele desenvolveu. É uma coisa que você programa nela ao invés de programar em assembly. Você programa numa coisa mais simples, depois você compila. Entendi. Ele não podia fazer isso logo em... mas é uma VM, né? Ele trabalha com... ele tipo não podia programar em outra linguagem de alto nível, mas funciona como uma VM, né? Como fosse um bytecode. Tá. Ele implementou o JM2, que é uma máquina virtual de Java, em Java 2 com plasma. Quer dizer, na verdade, ele foi desenvolvendo no meio do caminho e no final gerou os dois produtos. Esse joguinho, o seguinte aí, é o que eu vi ser desenvolvido na lista de Apple II do Facebook. O sujeito vira e mexe, ele postava uma atualização, que é o Genius, a Rock Game. É de 2013, né? 2013, foi em 2014 ele finalizou. É um jogo de plataforma. O lance o cara começou a desenvolver esse joguinho meio como assim, é um teste de performance, ver qual é a performance final, se funciona ou não, no emulador. Daí ele foi evoluindo, viu que dava pra fazer um hardware físico, metal, completou essa parte e foi incrementando as fases do jogo. Aí no final das contas fez igual o de Linville e gerou cópias em saquinho zip pra vender e coisas assim. Ele bota em ziplock? Sim, que é a tradição da venda de software de Apple II. É um joguinho de plataforma, né? Legal. Agora tem um outro aí, eu tava vendo que é de 2015, que o nome me lembrou um jogo de Atari 2600, mas não tem nada a ver com ele, né? Não. É o Kabum. Só que o Kabum eu vou lembrar do... A gente lembra do Kabum da Activision pra Atari 2600. Mas não, ele é um clone de Bomberman. É a mesma coisa. Ele é um clone de Bomberman, né? Aliás, haja clone de Bomberman por aí. Sim,
Sim. Isso não é porte do UOL, é clone do Bomberman na plataforma. Vamos lá, ele é um jogo de Apple II GS. A gente botou o GS aqui, né? Também a gente botou o Coco 3 lá em cima. Ele é desenvolvido pelo pessoal do Ninja Force. Se ele fala alemão, Ninja Force, ele é alemão. Acho que eles não são franceses, eles são alemães. Suporta até 4 jogadores simultâneos. É um troço legal, jogar com os amigos. E ele tem um hack agora para você utilizar aquela placa que liberava tantos canais de áudio diferente pro chip de áudio do GS. Aquela que libera a saída estéreo do GS. Vamos lá, vamos refrescar. Ele, standard, ele tem quantos canais? O Apple II GS, eles um chip... Agora, por favor, não falem mal da Apple. O Apple II GS, em tese, ele é um chip estéreo. Só que a Apple, ela juntou os dois canais. Merda, porra! Sim, mas quantos canais que eu digo? Não, o E-Sonic, o chip E-Sonic, ele tem, eu acho que ele tem 32 canais, então assim, absurdo. Uau! Só que aí após resolver economizar, tudo no canal só. O cara só tem um ouvido. Beleza. Pô, barrinho 2. Bonito. Lamentável, dona Apple, lamentável. Tanto que você tem, inclusive, forma de você conseguir extrair, tem plaquinhas que você consegue colocar e consegue fazer a saída true estéreo, no sentido de que realmente tem dois canais. Inclusive, se você ligar o jack que tá na traseira da máquina, também vai ser mono. Mas Vamos economizar. é a famosa economia porca, né? Porque essa máquina não era uma máquina tocada por Steve Jobs, então ela não é um item de colecionador. Segundo ele, né? Igual do próximo jogo. Qual é o próximo jogo? Isso aí eu deixo Nós já falamos dele aqui no Retro Computaria. Vocês leram o post que nós fizemos, o Retro Fever de 2016, onde você é você. Sim, o jogo você é o colecionador de micros clássicos. Você tem que recuperar micro no lixão, você tem que fugir da esposa que quer que você venda tudo, você tem que limpar a máquina, adicionar itens na sua coleção. Você conserta, protege do sol, depois monta sua coleção. Faz Retrobrite tudo. Cara, esse jogo tem que ser, eu gostaria de ser, esse jogo deve ser portado para todas as plataformas retro imagináveis. Todas as plataformas cujo computador fica amarelo. Não, até acho que são um gabinete preto. MSX não fica amarelo. O único que vai ficar os que ficar amarelo são os Spectravideo. E um outro Hotbit maroto também. Não, mesmo os MSX que são cinza, eles ficam amarelados. Os que são pretos não ficam. Eles também ficam amarelos, só que como eles são pretos, a gente não vê. Tá. Enfim, independente sério isso, porque o material oxida do jeito, né? Enfim. Isso não é um podcast sobre oxidação de plástico. Pois é. Faço aqui que é um jogo que deveria ser portado para todas as plataformas retas possíveis e imagináveis, em todos os idiomas possíveis e imagináveis. Sobre a Terra. Aliás, João, você viu o vídeo desse próximo joguinho? Eu não achei muita informação sobre ele. Eu vi o post do cara demonstrando e achei o vídeo. É um joguinho que o cara tá fazendo no modo gráfico de baixa resolução do Apple II, que é 40x40, mas assim, o cara conseguiu botar todos os elementos de... Por isso que ele é 40x48, né? O cara conseguiu colocar todos os componentes do shotgun up do jogo de navinha. É verdade. Podia fazer um port dele pra Screen 3, hein, no MSX. Sim, ficou bem legal esse jogo. Eu tô vendo o gráfico, mas legal, cara. Eu vou falar que se portasse pra Screen 3 ele ficava menos quadrado. Porque é 60x48, né? 64x48. 64x48, melhor ainda. Legal. Foi um joguinho legal, assim, divertido, assim, aquela coisa, né? Você não precisa fazer um jogo estado da arte pra fazer um jogo divertido pra uma máquina clássica. Não. E o power-up dele é tipo do Galaga, fica 2 naves um do lado do outro. Não, tem vários power-ups, tem shield, inclusive. Nossa, tá aí. Já que a gente tá citando constantemente o MSX, vamos falar dele logo? Que venha o. Então, já falar do MSX, como vocês sabem, foi lançado no Brasil Pro Expert, Action Plus da Gradiente, Hotbit da Sharp e App, também kits para MSX2 e 2 Plus. Então, pra você aí... Quem? Kit de transformação para MSX2 e 2 Plus. Mas não, tô falando de quem, os kits? Daquele que entregava, aquele que não entregava. Pronto. Então vambora. Então, pra você aí, garotinho juvenil, criado aqui na Nightmare com pera, muita coisa boa e muita coisa nova surgiu no MSX a partir de 2003, principalmente por causa do concurso MSX Dev. Pra quem não sabe, o MSX Dev é um curso que a princípio é um curso anual, que ocorre desde 2003. No ano passado não teve, com os entreveros que eles sofreram, mas na verdade teve barraco também, mas isso é outra história. Tudo bem. A ideia do MSX Dev, que eu acho uma coisa chata, é porque ele limita, o jogo tem que ser pra MSX1, tem que ser versão .ROM e tem que ter no máximo 32K, se eu não me engano. O jogo tem que rodar no MSX1 padrão. Parece que subiu pra 48K, acho, algo assim. Acho que agora eles subiram. Por conta disso, teve o MSX Dev Comp, que foi organizado pelo pessoal da TNI, Patrick Lesper e o Albert Verendorf, que aí estava liberado, e aí teve 3 edições desse curso. E em 2015 já não teve mais, foi o MSX Dev Comp. O prêmio normalmente já foi dado item, mico, tudo hoje em dia o prêmio é em dinheiro. Então a gente faz uma campanha, vai coleta dinheiro na unidade.
jogabilidade. Prêmio Exercício Spectrum. No, God, please, no! Prêmio normalmente Giovanni quer fomentar polêmica aqui, quer fomentar a confusão. Ele A quer, gente do caos. ele quer implementar a Cisânia, trombeteiro do apocalipse. Engenheiro do caos. É boa. Engenheiro do caos é bom. Que é um jogo de amiga. Ah, tá bom. O MSX Dev. É sério, Chaos Engine. Ai, aí tem que ser Chaos Engineer. Você é máquina do caos. É tipo É verdade, é verdade. Então, teve uma polêmica barraco. Conta essa história do barraco aí, Giovanni. Eu não acompanhei muito isso, né? Porque parece que ninguém queria tocar o MSX Dev em 2015, aí o Konamito ele resolveu tocar MSX Dev, aí ele conseguiu montar a equipe de jurado, porque assim, não é assim, não é oba-oba, vamos fazer uma competição de jogos. Tem um grupo de pessoas idôneas e com a responsabilidade de testar todos os jogos e, no final, em cima de um critério comum de pontuação, né, de classe de pontuação, dizer quem ganhou e quem perdeu, qual a colocação de cada um. Afinal de contas é um concurso, né? E pelo que aconteceu, parece que teve juiz que depois desistiu, eu não quero mais juizar, teve juiz que tava nem aí, e no final rolou toda essa discussão, aí como tinha poucos inscritos, o Konamito decidiu que todo mundo tinha ganho, pronto. Aí depois o troço mudou de figuras e conseguiram, acho que o pessoal se tocou da besteira que tava fazendo, fizeram realmente uma escolha e no final acho que ganhou o Ninja Savior, se falar a memória. Não foi o Ninja Savior, não. 2015 não foi ele, não. Foi outro. Não, 2016. Não, tô falando 2016, tá certo. Em 2015 foi o BitLogic que ganhou. BitLogic 5. Inclusive, é um dos que a gente vai falar já, ele saiu recentemente na Steam, com a PC, do seu MSX, você conecta no Steam no seu MSX, não? Não, você baixa a versão para PC do BitLogic 5 e ele fornece, inclusive, a ROM para você jogar no MSX1 também. Então, vamos falar de algum... Teve o barraco... Eu tava falando do MS Dev 16, desse foi o MS Dev 15, né? Isso, foi no 15. Agora você não falou do questão que eu não sabia, do problema que houve do Guru Logic, do Emanuel. Falando no começo. Só pra complementar aqui, foram 119 jogos, todo esse tempo de MSX Dev. 13 anos até agora, né? Ainda não chega nos 725 do Spectrum, mas já é um bom número. Tem os jogos que correm por fora também. Vamos lá falando. A primeira edição do MSX Dev acho que foi em 2003, não estou enganado. Ela não foi uma competição, ela foi mais um evento de demonstração. Vamos ver se funciona. Foi apresentado um jogo, na época a Karoshi apresentou um jogo, ali se dividiram, foi fundado a Relevo, que era um clone de jogo de Game Boy, né, João? Game Boy Advance, que é o Guru Logic. É feito por uma empresa... É um jogo de puzzle, né? E feito por uma empresa muito conhecida pelos usuários de MSX. É feito pela Compile. Você fala, pô, o jogo de Game Boy Advance da Compile? Sim, um dos últimos da Compile clássica. Depois todo o rolo da falência. Qual é o nome daquelas empresas? Vamos lá. Não, a Compile era... Ah, o quê? Calma, deixa eu explicar. A Compile, ela decretou falência em final de 2002 e oficialmente eles botam como janeiro de 2003. Deve ser trâmite japonês de entrada de processo de falência. Deve ter alguma carência, alguma coisa assim. É que você tem que fazer um plano de pagamento de devedores. Demora. Provavelmente. Nesse ínter foi feito a empresa chamada Ike, pelo fundador da Compile, o Mukitani, um dos fundadores. Esse cara depois transformou a empresa Ike na Compile Heart. A Compile Heart existe até hoje e ela é responsável pela série Hyperdimension Neptunia, que é um RPG para várias plataformas modernas, PS3, PS4, PS Vita, PC, Windows, né? Algum que não tenha P no nome? Algum que não tenha P, não entendi. PS4, PS Vita, PC, alguma outra plataforma que não tenha P no nome? Não, só a plataforma da Sony e o PC. E o PC é coisa bem recente que eles exportaram, só a plataforma da Sony que eles fazem. Parece que um outro funcionário, essa galera do Mukitani, apesar dele ter participado do Zanak, é, grosso modo, o pessoal que fazia os antigos Puyo Puyo. A franquia foi vendida pra SEGA, que tava de olho desde 92, que ela trabalhava junto com a SEGA, Pile, pra fazer os jogos Puyo Puyo, e eles venderam pra SEGA. Então, por aquele do Dreamcast Puyo Puyo Fever, que saiu como Puyo Pop Fever na versão americana, já não é da Compile, é da SEGA. Inclusive, quem faz é o Sonic Team, a equipe do Sonic. Tem uma outra Compile que saiu recentemente de um outro funcionário grande da Compile, que ela prometeu-se ser a Compile dos velhos tempos, que é a Compile de raiz, que é a Compile garota. Isso eu vou pagar pra ver, porque não falaram mais nada sobre ela, e eu quero ver se vocês vão fazer em pleno 2016 Shutting Ups de novo. Lembrando que os funcionários dos Shutting Ups, eles foram pra A-Team, fizeram até alguns jogos como o Battle Garega e o Mahou Dai Sakusen. É a mãe. E depois
Não tem nenhum xingamento. E depois eles fundaram a Milestone, que é daquela série que eu esqueci agora o nome. Tem 2 séries de nave mais ou menos famosinhas aí, pessoal, coisa que eles fizeram na placa do Dreamcast. Vou ficar devendo o nome agora, mas daqui a pouco eu digo o nome. Tudo bem. Mas assim, essa galera não tem nada a ver com a Compile hoje em dia. Porém, lá em 2003, ela tinha acabado de decretar falência, eles olharam o urológico do Eduardo Hopsi e mandaram e-mail, no caso a Aoki mandou um e-mail mal criado, cara, tipo, não quero ver mais isso. Não mandaremos nossos ninjas da Yakuza conversar com você. Como se eles tivessem condição de fazer isso, né? Já que a empresa estava indo buraco. Aí o que aconteceu? Ele, para evitar problema, ele tirou literalmente o único jogo do MSX Dev que não está disponível para download. Quem tem, quem não tem, perdeu. Nada, a Internet Archive sem querer copiou ele, mas não conta pra ninguém isso não. Não conta pra Compile, né? Não conta pra Aoki. Não conta pra Aoki, né? Bem lembrado. Não, a Aoki não existe mais, é Compile Hard. Como a Aoki não existe mais, vida que segue. Nota mental, só pra dizer que o jogo que eu tava querendo, me lembrei aqui, perguntando ao Google, nosso querido oráculo, que o jogo da Milestone é o Hatigri, não sei se a pronúncia tá certa, é um jogo de shutting up, surgiu no arcade, foi pro Dreamcast, teve versão PS2, GameCube, Xbox 360 e aí vai. É o Hatigri, que é da Milestone. Tem outros também, o Tiger é Celica, também é deles, da Milestone. Tem uns joguinhos interessantes de shutting up. Muito diferente do que você tá acostumado de ver no Compile, hein? Aviso, participa. Vamos então falar de alguns jogos do MSX Dev. Não dá pra gente falar dos 119, alguns que a gente pode citar. Alguns que a gente pensou porque deu vontade de pensar. Pois é. Eu até citaria outros, mas vão lá e conheçam a lista. Você tem de 2005, você tem 2 jogos que a gente pode citar. O vencedor do ano, que foi o The Cure. The Cure, na verdade, muito bom. O The Cure, na prática, ele é meio que um feito do Castlevania, né? Só que ele tem uma coisa curiosa, ele é um .rom, se você renomear pra .com, você pode executar, ele carrega, né? Um lance desse. Tem uma outra coisa curiosa, ele tem em 48K aquilo que a Konami precisou de 128 pra fazer. Pois é, que é um jogo assim, estilo Castlevania, da XL2S Entertainment. Que tem vários outros jogos pra MSX, tá? E você tem da Pachanga o Parachuteless Joe, que é... O jogo preferido do Giovanni? O jogo é divertido, pior que é. É a parte mais legal dele, música de abertura do jogo. Tudo a ver, Márcio. Pra quem entendeu, um personagem fazendo skydive, o Joe tá fazendo skydive com a prancha amarrada nas pernas, só que ele resolve ir, como diria Galvão Bueno, ao limite extremo. E ele pula sem paraquedas. E aí, vai encarar? Então ele vai descendo, faz todas as piruetas, vai lá pra ganhar a nota e passa, esborracha no chão. Pelas barbas do profeta! E morre. Mas se você conseguir certa pontuação, você ganha o direito de ressuscitar que nem um Goku. É justo. Gente, como é que se pronuncia esse jogo aqui? Esse é um clássico dos encontros de MSX. Esse aparece muito nos encontros de MSX. Eu gosto de jogar. Eu viciei o Juan nisso aí. Não, você viciou o Juan, eu botei a Maria Cláudia, minha esposa, pra jogar, e ela achou um barato. O Supinazo, que esse termo não é pronunciado, ele é a corrida de touros de Pamplona. Tá. Pra quem não sabe, verdade. O Festival de São Firmino, que ocorre, são 7 dias que ocorre esse festival, e é aquela história que todo mundo já viu na televisão, aparecendo, que solta os touros na rua, o pessoal sai correndo, tudo, e basicamente você é um dos caras. É um dos caras que tá correndo. E aí tem personagem que tá bêbado no caminho, você tropeça no cara e os touros estão chegando. Eu, como bom pereba, não passei do 4º dia. Mas é uma curiosidade sobre esse jogo, se você pegar toda a parte visual do jogo, você olhar toda a parte visual oficial da programação oficial do festival, que um desenhista fez todo o traço, os boizinhos, aquele boizinho ele é azul, que ele segue o padrão do festival. É o traço, é o personagem do evento. Os desenhos dos personagens. Lá também tem esse lance de boi garantido e boi pegajoso? Não, nem isso não. Se você for verificar no site da prefeitura da Festa de São Firmino, eu gostei de 2012, que eles anunciaram que seria o último festival do ano, que não iria acabar em tá. E assim, a programação visual, o traço dos personagens, que é tradicional da festa, os caras usaram também. É literalmente assim, é quase literalmente o jogo oficial do evento. Também aquele negócio, né? Como é espanhol que programou, os caras estão ali do lado, né? Os caras, se duvidar, participaram. Já correram atrás de touro. Correram na frente. Na frente do touro. Eu correria atrás. Bem, mas é um pouquinho mais seguro, né? É bem mais seguro. Mas é verdade, os caras experimentaram ali todas as sensações do correram do touro.
Besouro e tudo mais, então os caras estão intimamente ligados. É mais ou menos como a gente aqui no Brasil que fez um jogo de capoeira chamado Barra Vento, porque a gente aqui e deixa pra lá o que eu falei. A gente joga capoeira em qualquer esquina. Sim, a gente tá jogando. Exatamente. A gente tá jogando capoeira e tocando berimbau. Todo mundo tem um berimbau em casa. Eu já falei que se tivesse um remake do Barra Vento, tinha que ter a música. Ai, meus. Então, em 2011 temos o Zombie Incident, que é do Nene Franz, do John Racine e o Sam. John Racine eu conheço da comunidade, ele é músico. Esse jogo tem uma curiosidade que depois saiu o port dele para Nintendo 3DS, se não me engano, e para outras plataformas mais recentes. E é um jogo de plataforma. É muito legal, e ele tem uma coisa legal desse joguinho, que se você rodar no MSX2, ele muda a paleta. Aqueles jogos paletáveis da paleta do MSX2, legal. Nesse mesmo ano, 2011, tem um clonezinho em jogo de Nintendo chamado Alter Ego. Quem gosta de puzzle, de resolver problemas. Sim, eu lembro. Acho que o Alter Ego ficou em segundo lugar. Ficou em segundo lugar. É da TNI. TNI, do Patrick, do Albert, os caras que estão envolvidos. São o pessoal do The New Image. Só para não ver como aconteceu no ano anterior, só para lembrar o pessoal, infelizmente ficou em terceiro lugar. Mas o MSX não tem Carnabout? Quem disse? Pela Imanoc, que são um joguinho chamado Stray Cat, que é literalmente o Carnabout. É um Carnabout é um gato, né? Com um gato colorido, um jogo mais coloridinho com um gato pulando pro telhado. Aliás, tem um jogo muito parecido com ele, a diferença é que para o Ouya tem borboletas e tem vasos que o gato pode jogar da... Você sabe que essa referência a gato é um meme japonês, né? Do quê? Do Rainbow lá? Do gato colorido? Não, ele não tem um rabinho de arco-íris, felizmente não, ele somente é colorido. Tá. Pensei que ele arrastasse um rabinho colorido. Eu tô lembrando vagamente desse jogo, eu joguei assim bem, posso dizer, o do MSX, né? É o seguinte, se você pegar pra jogar, cuidado, você pode ficar horas jogando isso. Tem uma hora que você entra no modo do viciado automático. Em 2013 nós temos o Malaika, da Relevo, joguinho. Malaika Explorers? Não, Malaika, só Malaika. É pré-histórica Adventure, ou algo parecido. O jogo ele é plataforma, né? É um jogo bem colorido, gráfico, bem animado. Malaika é em 2013, não. É 2013, não. 2013, o Malaika ele ganhou, mas ele não ganhou em 2013, não. Acho que o Malaika também não é campeão. Vou pegar no arquivo Games. Enquanto o Giovanni procura, vai falando do Malaika, Ricardo. O Malaika é um jogo bem, eu acho legal. É Mario. É uma plataforma estilo Mario, Super Mario Bros. Só que ele é uma personagemzinha, parece uma indiazinha. Tá aqui, ó. O segundo colocado. Não, tem algo errado. Tem dois Malaika. Tem esse Malaika. O de 2013, agora eu achei o problema. O de 2013 é o Malaika que lembra muito Rainbow Island. Você vai subindo. O Malaika Prehistoric Adventure, ele é anterior. Ele é literalmente um clone de Mario. É o Malaika Prehistoric Quest, que é de 2006. Tá. O Malaika de 2013 é o Explorers, né? Malaika Explorers. Não, é Mario. Malaika é o Mario. Não. Tô falando esse do Rainbow Island. Não, só Malaika. Só Malaika. Agora, tanto tinha outro que chamava Malaika Explorer. Agora, tanto nome que os caras botam o mesmo nome. Na verdade, sim. O primeiro é o Malaika Prehistoric Quest. Lembra, literalmente, é o Super Mario, fim da história. Plataforma, pula, tem que pegar as coisinhas, tem chefe no final, a fase, acabou. E tem escano fino, tá? O outro Malaika, Malaika? Ele teria um subtítulo, só que eu acho que eles desistiram de colocar. Eu lembro que teria um outro nome lá. Não, eles botaram Malaika em japonês só. Se eu olhar a tela de abertura. Cara, por que é o mesmo nome, cara? Falta de imaginação. Tá aqui, ó. E é a prequela do Malaika Prehistoric Quest. Pronto. Então os dois são da mesma empresa? Os dois são da Relevo. Então tá explicado. Então um é o prequel do outro, então tá tudo explicado. Então... Mario, Super Mario. Pronto. Você tem em 2015 da Oxyab, você tem o BitLogic 5, que é um jogo plataforma no estilo Cyberpunk. Recentemente, como a gente já comentou, ele saiu na Steam, então você pode jogar ele para plataformas que são suportados na Steam, e junto ele te manda a ROM do jogo de MSX1. Basicamente é a mesma coisa entre os jogos. A diferença basicamente são os gráficos. Eu vi só simpático, interessante. Só uma coisa é que apesar da personagem parecer a Pedrita, Malaika Prehistoric Quest, durante o jogo fica aparecendo um videozinho do Magical Tree. Já que você tá citando a Konami, posso só citar dois jogos que são justamente do meu MSX Dev? Pra quem gosta de jogo velho, né, vou falar do Heroes Arena, foi o campeão de 2010, onde você joga os personagens do jogo da Konami, é um jogo da Imanoc, você joga console, você joga com o Polon, você joga com a Twin Bee, você joga com a Vic Viper, que é um joguinho com aquele da ASCII, Animal Wars, só que ele não é isométrico, ele é semi-baixo. É um jogo muito legal para fazer campeonato. E outro é um jogo pessoal da Z80 ST Software, que é o Kibix, que é um clone
clone porte para MS1 do Quart. Sim, eu lembro desse. Aliás, temos certeza em breve, quando acontecer o vídeo, já teria acontecido o encontro de Jaú e com certeza alguém vai estar jogando o Quart lá. Um abraço, Raimundo. Jogar o Kibix, pelo menos. Mas aí já terá sido, já terá passado. A gente obriga aí. Vamos pegar a menção rosa aí? Isso. Menção rosa é o Running Naked na Field of Flowers, ou seja, correndo pelado num campo de flores. Vocês estão de brincadeira, né? De 2006, da Infinity. O pessoal do fórum da MSX.org tem um negócio com RNFF, sabe? Que tem a opção de você botar as carinhas sorridentes. As carinhas sempre são de pinguins, mas você tem a opção de dar lá, você botar lá, o comando tá lá, RNFF, e aparece o bonequinho lá, pra alegria da grande maioria, apenas a citação. Não dá pra perceber nada, tá? Esse negócio de putaria aqui acabou no episódio 69. Não, que nada, dá pra ver o bigolinho dele aqui no screenshot. Boiola. Nossa, mãe, tem que ter muita boa vontade pra ir ver, né? Fazer muito esforço. Sem comentário. E agora eu vou falar do jogo. Bom, sim, só pra explicar rapidamente o que é o RNFF, né? O enredo é o seguinte: os amigos foram fazer um passeio pelo campo, um deles tomou todas, bebeu todas, tá doidão, literalmente ele tá delirando que ele está pelado no meio do campo e sendo perseguido pelas próprias roupas. Nossa. Vendo que ele tenha sido feito pelo pessoal da Holanda, imagino que rolou um Space Cake na jogada aí. Sim, você tem que coletar cogumelos e pílulas pra fechar a fase. Fatal. Space Cake geral. E agora vamos falar de um jogo. Esse eu gostaria de eu mesmo abrir, porque é um jogo que ao mesmo tempo muito importante, mas ele tem uns sentimentos contraditórios desse jogo, entre admiração e decepção mesmo. Gente, eu vou explicar por quê. Isso eu queria falar desse jogo. Você quer falar do Bomberman? Não, vamos falar de um antes. Não tô falando do Bomberman, tô falando do que vem antes mesmo. Do Pointless Fighter, exatamente. Pointless Fighter, eu acompanhei aliás, eu não. Acho que a comunidade MSX-zeira acompanhou o desenvolvimento dele. Ele é da Bacaiô, né? Vale lembrar, é um jogo de luta da Bacaiô. Ele é da Bacaiô, agora eu começo a entender por que ele se chama Bacaiô. Baka em japonês é idiota. Bacaiô seria mais ou menos eu sou idiota. E, gente, por que eles fizeram uma coisa dessa? Os caras conseguiram fazer milagre. Pointless Fighting nada mais é que o porte do Street Fighter 2, aquele mesmo que vocês conhecem, da Capcom, para o MSX. Já teve portes do Street Fighter 2? Teve, mas nenhum igual ao Pointless Fighter. Eles conseguiram fazer algo que nem o Master System conseguiu fazer em 8-bit, uma versão licenciada com Tectoy e etc e tal. Conseguiram fazer um verdadeiro milagre. Detalhe que... Essa é a parte boa dos meus sentimentos. Detalhe que na conversa que eu tive com um dos desenvolvedores, eu conheci ele pessoalmente em 2014, ele me falou que um dos segredos que ele teve para poder acelerar o negócio, que ele pensou, pra que eu preciso animar a figura toda? Eu vou animar só as partes que precisam ser animadas. E depois que ele fez, eu falei, nossa, o resultado saiu melhor do que eu pensava. Sim, genial. E tecnicamente é mais ou menos o que a Capcom fazia também no próprio Street Fighter. Cara, genial. Um puta trabalho de corno, no bom sentido, que deu um trabalho pra caramba. E tudo estava indo bem até alguém, ou alguém, plural, surtarem e terminar o projeto da forma mais escrota possível. Eles começaram a avacalhar o jogo. As versões posteriores do jogo botaram telas feitas em Paint com desenhos de criança de 4 anos. Começaram a colocar a seleção de personagens sem dente todo zoado, pixels estourando. Pra que isso, minha gente? Eles avacalharam. Porque não é um Street Fighter, é um Pointless Fighting. Mas se é pra botar um negócio zoado, já começa do início zoado. Botava o Ryu de ponta cabeça, pelado, fazendo girobenga. Ai! Não fazia propaganda enganosa. Os caras começaram fazendo um porte de Street Fighter 2 totalmente genial, totalmente bem feito, pra depois avacalhar. Ou fazia um jogo todo avacalhado desde o início, ou fazia um Street Fighter 2 como todo usuário de MSX sonhou, e eu acho que foi a maior decepção em termos de jogo por causa disso. Mais uma por o psicólogo agora. Sério, Pointless Fighter podia muito bem se chamar Decepcional Fight ou algo assim. Vamos chamar na lista de Bagé, Giovanni. É o Sem Noção Fight. Sem Noção Fight. Se alguém quiser, e depois eles abandonaram o projeto, deram o kick-off e deixaram pra lá. Então se alguém, será no futuro, pegar, não sei se eles liberaram o código-fonte, eu acho que não. Então foi uma decepção dramanha, porque o projeto começou fantástico, terminou zoado pelos próprios criadores, que famoso foda. E não estamos nem aí pra vocês. Fizemos porque podíamos e avacalhamos porque podíamos. Subimos a montanha porque ela estava alta, depois a dinamitamos. Tá? Exatamente. Bela analogia. Foi exatamente o que eles fizeram. Monte Everest? Não mais o Everest pra vocês. Próximo jogo aí, porque até fiquei decepcionado. Tá bom. Fiquei deprimido. Tô assim, deprimido.
Olá, eu sou o Renato De Giovanni e você está ouvindo Retrocomputaria. Porque velho, eu não sou velho não, velho é o seu PC. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.